Certo, pessoal? Como vão vocês? Vamos iniciar nossa resolução aí do livro de atividades, tá? Conteúdo aí com título enorme: Conceito de oxidação e de redução aplicado às reações que envolvem transferências de elétrons. Nome bem grande aí. Vamos começar. Primeiro exercício é um exercício que tem uma imagem, né? Aqui nesse cantinho aqui, sobre o ciclo do nitrogênio na nossa atmosfera. E o enunciado fala assim: o nitrogênio é um elemento químico fundamental para a biodiversidade, pois está presente na constituição dos aminoácidos que formam as proteínas e das bases nitrogenadas formadoras dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Apesar de ser muito abundante na atmosfera, aproximadamente 78%, o nitrogênio não se encontra disponível para uso direto pela maioria dos seres vivos, pois sua estrutura molecular, N2, proporciona uma grande estabilidade, tornando-o pouco reativo com outros elementos. Para que os seres vivos possam utilizar o nitrogênio e que seja possível seu retorno ao ar atmosférico, é fundamental a participação de micro-organismos que realizam as 4 etapas do ciclo: fixação, decomposição, nitrificação e desnitrificação, conforme apresentado no esquema representado a seguir. Então você vai ter a desnitrificação, né? A gente vai ter as cargas elétricas na atmosférica, fixação do nitrogênio atmosférico, aí ele vai vir para a Terra e vai passar por vários ciclos, e aí esse ciclo se repete, tá? E nós conseguimos ingerir o nitrogênio através da nossa alimentação, tá? Porque eles vão estar geralmente absorvidos pelas plantas, e os animais, os herbívoros que nós comemos, eles comem essas plantas, nós comemos os animaizinhos, e aí todo mundo se beneficia pelo nitrogênio deste ciclo. Ele pede aqui: determine o número de oxidação do nitrogênio em todos os compostos químicos envolvidos neste ciclo. Então a gente tem aqui, ó, N2, tá? Ó. Nós temos aqui N2, nós temos o NH3, nós temos o NO2 e o NO3. Então a gente vai identificar o número de oxidação desses nitrogênios, tá? Então a gente vai ter aqui, né, esses 3 elementos para definir o NOx deles, né? N2, NO3, NO2, NH3, tá? Vamos ver o estado de oxidação de cada um deles. O nitrogênio é 0, tá? O gás nitrogênio é 0 porque ele está no seu estado molecular. O gás nitrogênio se liga por ligação covalente, aí você vai ter a polaridade dessa ligação, ela é neutra, né? Por isso que ele não vai ter carga de oxidação. Já o NO3 aqui, ó, observa que é o nitrogênio ligado a 3 oxigênios. Cada oxigênio tem carga menos 2. E o nitrogênio tem carga mais 5. Então a gente vai ter menos 6 por causa do 3 do oxigênio, com mais 5. Vai sobrar uma carga negativa, por isso que a gente tem essa carga representada aqui em cima. Ó. O NO2 é a mesma coisa, tá? O2 aqui são 2 oxigênios, então 2 vezes menos 4. Menos 2 dá menos 4. Como o nitrogênio está com a oxidação em mais 3, tá? Então, sobra uma carga negativa aqui que fica para fora da molécula representada. E o NH3, tá? O nitrogênio, cada hidrogênio tem carga mais 1. O hidrogênio tendo carga mais 1, então o nitrogênio vai ser carga menos 3, tá? Porque ele precisa compensar essa carga do hidrogênio aqui nesse caso. O nitrogênio precisa compensar essa carga. Então, o nitrogênio vai ter um estado de oxidação negativo neste caso. Tá? Exercício 2. A chuva é naturalmente ácida em razão da presença do gás carbônico na atmosfera. Todavia, a queima de carvão, combustíveis fósseis e poluentes industriais contribui para o efeito da chuva ácida, devido à produção de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Com base nessas informações, indique o NOx de todos os elementos químicos que compõem os óxidos apresentados. Então, ele vai querer o NOx aqui do CO2, o NOx do SO2, do SO3 e do NO2, tá? Vocês escrevem
tá? De uma forma separada. E aí, através do oxigênio, que a gente já está ficando um pouco cansado de saber que é -2, você consegue determinar o do composto ao lado. Observe que em nenhum dos casos nós temos carga negativa. Se nenhum dos casos nós temos carga negativa, a carga positiva desses elementos aqui ao lado do oxigênio vai ser igual ao NOx total dos oxigênios presentes. Então, observem, o O2 é carga -2. -2 vezes 2, -4. Então, para ele ser um elemento neutro, o carbono precisa estar com NOx mais 4. O SO2, -2 vezes 2 dá -4. Para que o enxofre neutralize essa carga negativa, ele precisa estar com NOx mais 4. O O3, -2, é o NOx do oxigênio, ou 2-, tá? Para que o enxofre neutralize toda essa carga do nitrogênio, que no total dá 6-, então ele precisa estar com carga 6+, tá bom? O íon NO2 não tem carga aqui, tá? Se não tem carga aqui, para que o nitrogênio neutralize toda a carga do oxigênio, ele precisa estar com NOx mais 4, porque aqui é 2 vezes -2, tá ok? No exercício 3, as reações químicas que apresentam variações do NOx são denominadas reações de oxirredução. Essas reações estão relacionadas com a transferência de elétrons entre as espécies químicas, átomos ou íons, dos reagentes. Sobre esse assunto, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A espécie química que perde elétrons está relacionada ao fenômeno de oxidação. Então, se ela está perdendo elétrons, tá? Ela está doando elétrons. Se ela está doando, ela está oxidando ou oxidando. Então, é uma analogia bem simples de fazer para que vocês relacionem a perca de elétrons ao fenômeno de oxidação. Tá? E essa alternativa está certa. A espécie química que recebe elétrons está relacionada ao fenômeno de redução. Então, se ela está recebendo elétrons, ela está reduzindo. Reduzindo, recebeu. Recebeu, reduziu. Tá? Recebeu, reduziu, reduziu, recebeu. A analogia que te ajuda a lembrar desses detalhes. Tá? A oxidação e a redução são sempre simultâneas, ou seja, toda vez que ocorrer a perda de elétrons por determinada espécie participante, haverá o recebimento de elétrons pela outra espécie química. Isso está correto, né? Está totalmente coerente. Uma espécie está oxidando, a outra precisa reduzir, tá? Então, isso daí é uma troca que tem que sempre acontecer numa reação química. O átomo ou íon que recebe elétrons é o agente redutor? Se ele está recebendo elétrons, ele está reduzindo. Se ele está reduzindo, ele está recebendo elétrons de outro átomo que perdeu. Então, esse átomo que está reduzindo, ele é o agente oxidante. Tá? Se ele está reduzindo, ele está causando a oxidação do seu par. Então, essa afirmativa é falsa. E o átomo ou íon que perde elétrons é o agente oxidante. Mesmo raciocínio. Se ele está perdendo elétrons, ele está oxidando, tá? Se ele está oxidando, ele está perdendo elétrons, ele está dando esses elétrons para outra espécie que está reduzindo. Então, ele é o agente redutor, tá? Então, essa afirmativa também está falsa. Próximo, 4. A produção industrial do ácido nítrico ocorre pelo processo de Ostwald, em que se utiliza amoníaco aquecido com catalisador platina para a formação do óxido nítrico, que por sua vez oxida formando dióxido de nitrogênio. Este óxido reage com a água, dando origem finalmente ao ácido. Então você tem um processo aqui, ó, da amônia reagindo com oxigênio, formando o óxido nítrico, tá? E água. E aí ele reage com a água e forma o ácido nítrico mais NO, tá? Em um laboratório, é produzido a partir da reação entre ácido sulfúrico e nitrato de sódio. Aí ele fala, de acordo com essas informações, faça o balanceamento das equações relacionadas ao processo industrial para a obtenção do ácido nítrico
Para isso, indique os processos de oxidação e de redução envolvidos em cada uma dessas etapas. Eu fiz o A e o B aqui, ó, o B aqui e o A aqui, porque o A precisa de mais cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele quer o balanceamento de todas as equações relacionadas. Então, vamos balancear um por um, tá ok? Vamos lá. Primeiro balanceamento da primeira reação, ó, do NH3 mais O2, com a presença de catalisador, formando NO e água. O oxigênio ele tem NOx 0, e aqui ele vai ficar com NOx menos 2. E o nitrogênio, ele está com carga menos 3, e aqui ele está com carga mais 2. Professor, por que eu não peguei esse oxigênio ao lado do nitrogênio? Porque se você fizer isso, vai atrapalhar na hora de fazer o balanceamento, tá? Você tem que pegar a outra espécie. Esse oxigênio aqui, ele está com a mesma carga do oxigênio que está na água. Mas você vai pegar o da água, porque aqui você tem que pegar o nitrogênio. Então, vocês vão fazer aquela variação da perca de elétrons, que ocorre nas duas espécies. Então, por exemplo, aqui, ó, na amônia, né? Na amônia você tem uma variação aqui, ó, de 5 elétrons, certo? Ele estava menos 3, ele perdeu 3, ficou 0, perdeu mais 2, ficou mais 2, tá? E o número de espécie dos dois lados aqui é 1, né? Então você tem uma variação de 5 elétrons, tá? E o oxigênio, ele teve uma variação de 2 elétrons, né? Aqui ele estava 0, recebeu mais 2 elétrons, né? Porque ele reduziu, e aí ele ficou com 4, temos uma variação de 4 elétrons. Como eu tinha explicado em sala de aula, né? A gente troca essas informações na hora de colocar no balanceamento, né? Então aqui a gente vai precisar de 4 amônias, 4 nitrogênios, desculpa, fornecendo um total de 5 elétrons para 5 espécies de oxigênio, e vamos precisar de 4 oxigênios para fornecer, de 5 oxigênios para fornecer os elétrons do nitrogênio. Então a gente precisa fazer essa troca aqui, essa carga cruzada aqui. Você primeiro vai colocar o 4 aqui na frente do NH3 e o 5 na frente do A2. Através desse balanceamento você chega aqui, ó. Por quê? Aqui a gente tem 4 nitrogênios, vamos dizer que nós não temos esses valores aqui ainda, tá? Se eu tenho 4 nitrogênios aqui, eu precisei colocar esse 4 aqui na frente. Agora, a quantidade de oxigênios, 4 vezes 1, 4. 6 vezes 1, 6. Total 10. O 5 aqui, que a gente retirou daqui, ó, fica totalmente coerente, né? 5 vezes 2, 10. Então, esse balanceamento aqui está correto. Vamos para o segundo balanceamento. O segundo balanceamento, ó, é o nitrogênio de novo. Só que agora nós estamos nessa segunda reação aqui, ó. O NO mais O2, tá? E aí nós temos aqui uma reação de uma espécie só. Como nós temos uma espécie só, então aqui nós vamos fazer exatamente como eu falei para não fazer aqui desse lado, tá? Aqui agora eu vou utilizar essas duas espécies para fazer meus cálculos. Então aqui o nitrogênio estava mais 2, porque o NO é menos 2, o oxigênio aqui, quer dizer, é menos 2, e aqui o oxigênio molecular é 0. Aqui, como ele ficou com NOx agora mais 4, porque aqui eu tenho NOx menos 2, né? Como ele ficou com NOx mais 4, a gente tem aqui uma oxidação, ele perdeu mais 2 elétrons, ele já estava sem 2, perdeu menos 2, ficou com mais 4. E aqui o oxigênio que está com NOx 0, ele ficou com NOx menos 2, tá? Aqui, na hora de fazer essas contas, vocês vão utilizar o NO e o O2, ó, tá? O NO e o O2. Aí o NO a gente faz a variação, nós temos somente uma espécie de O, de nitrogênio, e de uma variação de 2 elétrons, tá? Então é 2 vezes 1, que dá 2. O oxigênio aqui, ó, O2, né? Nós temos duas espécies com uma variação de 2 elétrons, 2 vezes 2 é 4. A gente simplifica, né? Porque a gente tem dois valores praticamente iguais. Então esse aqui é o valor simplificado, tá? E aí, agora sim, a gente cruza, né? Esse 1 elétron aqui
foi para o oxigênio, esse 2 elétrons aqui foi para o nitrogênio. Aí você mantém o 1 aqui a gente tem 1 implícito, aqui nós temos 2 nitrogênios. Então a gente vai ter que ter 2 nitrogênios aqui também. E aí aqui, ó, como eu tenho 2 nitrogênios aqui, eu também tenho 2 oxigênios. Com mais 2 oxigênios, 4. 2 vezes 2, 4. Tá? Totalmente coerente. Próximo exercício, o próximo balanceamento, a mesma coisa, tá? Aqui eu vou ter o nitrogênio. E anotem aqui, ó, que esse daqui é um pouco mais chatinho, né? Porque a espécie que reduziu, que oxidou, é o próprio nitrogênio. Professor, como que eu vou ver isso? Você não tem água aqui desse lado. Você vai observar que o oxigênio se manteve no seu estado de oxidação todo o tempo, né? Só que aqui no caso, ó, NO2, o oxigênio aqui está 2 menos. Se o oxigênio está 2 menos, ele está 4 menos. O nitrogênio vai estar 4 mais, porque está neutro. Aqui está 2 menos, aqui está 2 mais, então aqui está neutro. Aqui, ó, para ele estar mais 5, então aqui a gente tem o oxigênio mais 6, menos o oxigênio aqui ele vai estar menos 6, né? Ele vai estar menos 6 aqui, esse oxigênio. O hidrogênio é mais 1, então o nitrogênio está mais 5. E aqui o nitrogênio está mais 2. Então esse próprio nitrogênio aqui, uma espécie dele oxidou, perdeu um elétron, tá? E essa outra espécie aqui ganhou 2 elétrons. Então a gente vai usar ele para fazer o cálculo de todo mundo. Como que fica? Fica pro HNO3, ó, para esse carinha aqui. Nós temos uma espécie de nitrogênio, uma variação de um elétron. Uma vezes um elétron. Esse da carinha aqui, o NO, nós temos aqui uma espécie, tá? E uma variação de 2 elétrons, né? Ele estava mais 4, aqui ele está mais 2, variação de 2 elétrons. 2 vezes 1, 2 elétrons. Faz cruzado, né? Faz aquela 2 elétrons para 1, vira para 2 HNO3 e 1 elétron para 1 NO. Substitui os valores aqui na frente, tá? Ó, esse 2 vai para cá, esse 1 vem para cá, e aí você balancia o resto. Se aqui eu tenho 3 nitrogênios, tá? E aí balanceando o resto, ó, tenho 2 águas, 6, 7 oxigênios, aqui eu vou ter 6, 7 oxigênios, tá? O exercíciozinho mais difícil que a gente tem aqui. A B, ele pede para a gente escrever a reação da obtenção do ácido nítrico em laboratório e pediu para fazer o balanceamento pelas tentativas. Em laboratório, ele é produzido pela reação entre o ácido sulfúrico e o nitrato de sódio, tá? Então a gente vai ter a reação do nitrato de sódio com ácido nítrico. A gente vai formar Na2SO4 mais HNO3, 2. E esses dois aqui, você por tentativa, você consegue balancear. Tá? A ocorrência da reação eletrolítica chumbo 2 mais água, formando óxido de chumbo, gás de hidrogênio e liberando 2H+ em solução, tem como consequência a redução do chumbo, a oxidação da água, o grande aumento do pH da solução, a manutenção do número de oxidação do pH do chumbo ou a redução da concentração de chumbos 2+ em solução. Então aqui, ó, vamos analisar item por item, né? Como a gente sempre faz. Então na primeira opção aqui, ele fala que a gente tem uma redução aqui, ó, do chumbo 2+ a chumbo 0. Vamos ver, se ele reduzisse, ele iria estar ganhando elétrons, né? Mas aqui, se a gente prestar atenção no NOx do oxigênio, aqui nós temos 2 oxigênios. Nós sabemos que o NOx do oxigênio é 2-, então ele vai ter 4- aqui, né? Para não ter carga nenhuma aqui em cima e essa espécie está neutra, o chumbo precisa estar a 4+. Então, se ele estava 2+ e foi para 4+, ele perdeu elétrons e não recebeu, tá? Então, a A está errada. Aqui ele fala que oxidou a água, só que a água não foi oxidada, a água ela foi reduzida, né? O hidrogênio que estava aqui com NOx 1+, né? Ele foi para NOx 0, né? A gente sabe que espécies espécies neutras têm NOx 0, então aqui a gente tem uma redução.
A espécie que oxidou foi o chumbo oxidou, o hidrogênio reduziu, tá? Então essas duas informações aqui estão invertidas, tá? Como a gente tem a liberação de H+ em solução, o pH vai diminuir e não aumentar, tá? Lembrando que quanto mais pH, quanto mais H+ em solução, menor é o valor do pH, tá? Maior seria o valor do pOH. Mas como aqui está pH, então tá errado, tá? E a manutenção do número de oxidação do chumbo também não está certa. O chumbo ele reduz, então não tem manutenção nenhuma. E a única que está certa aqui é a redução do chumbo, né? O chumbo realmente reduziu a concentração, porque o chumbo foi consumido na reação formando óxido de chumbo. Então, a única resposta correta aqui nesse exercício vai ser a E. A 6. As fosfinas pH3 são precursoras. Exercício 6. As fosfinas pH3 são precursoras de compostos empregados na indústria petroquímica, de mineração e hidrometalúrgica. A sua obtenção é feita a partir do fósforo elementar em meio ácido, sob elevada pressão, e a reação se processa de acordo com chumbo molecular mais água, fosfina e ácido fosfórico. A soma dos menores valores inteiros dos coeficientes estequiométricos dessa equação corretamente balanceada é igual a... O que a gente tem que fazer aqui? Balancear e somar os coeficientes estequiométricos, lembrando que, se ele quer os menores, né, nós temos que simplificar ao máximo o coeficiente estequiométrico dessa reação, tá? Então, o primeiro passo, balancear a dita reação. Como que a gente balanceia, professor? Através do NOx, tá? Se nós temos chumbo molecular, nós sabemos que o NOx dele é 0. Notem que algumas coisas passam a se repetir. Eu falo várias vezes, ó, NOx do chumbo, NOx de elemento molecular é 0. NOx do oxigênio é -2. NOx do hidrogênio é mais 1. Algumas coisas passam a se repetir, tá? Então aqui ó, nós temos uma única espécie de fósforo, tá? Reduzindo e oxidando. Quando o fósforo se liga ao H3 formando a fosfina, ele tem uma redução, ele perde 3 elétrons. Por quê? O hidrogênio aqui está positivo, né? Está com NOx mais 1, tá bom? Se ele está com NOx mais 1 e nós temos 3, o fósforo tem que estar com NOx menos 3. Só que aqui no H3PO4, né, ele vai estar com NOx mais 5, tá? Por que ele vai estar com NOx mais 5? Oxigênio 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Hidrogênio mais 1. 3 vezes mais 1 dá mais 3. Menos 8 mais 3, mais 5. É o que sobra para o fósforo, tá? Então o fósforo ele tem NOx mais 5 e NOx menos 3. O que a gente faz? A gente pega essas duas espécies aqui para fazer os cálculos, tá? O pH3 e o H3PO4. O pH3 a gente vai ter uma variação de elétrons igual a 3, de 0 para menos 3, vezes 1, que é a quantidade de átomos, nós vamos ter uma variação de 3 elétrons. E o fósforo aqui, ó, indo para o ácido fosfórico, nós vamos ter uma variação de elétrons igual a mais 5, tá? Aqui nós só temos um átomo de fósforo, então 5 vezes 1, 5 elétrons. Cruza as informações, 5 elétrons vai ser 5, vai para 5 fosfina, e 3 elétrons vai para 3 H3PO4. Substitui esses valores na equação química e balanceia por tentativa os outros dois, tá? Ficando esse valor aqui, ó, 2, 12, 5, 3. Somou 2 mais 12, 14. 14 mais 5, 19. 19 mais 3, 22. Alternativa correta, D. Bom, esse vídeo ficou um pouco longo, né? Eu vou resolver os outros 5 exercícios no próximo vídeo, tá bom? Então, até lá!